Problema número 2, uma bola é chutada para cima em um plano inclinado e volta à posição original depois de 4 segundos. Se a distância total percorrida pela bola for de 16 metros, esboça a curva de velocidade versus tempo da bola. Então, a situação, eu tenho um plano inclinado, daqui que parte a bola com uma certa velocidade inicial, eu vou, então, indicar esse é o eixo S, né, sentido positivo. Aqui é a posição 0, então, no chão. Então a curva velocidade versus tempo, a única aceleração aí é da gravidade, então velocidade versus tempo é uma reta. Aqui no instante 0 tem uma certa velocidade inicial a ser encontrada. Depois ele passa pelo ponto de altura máxima, ou velocidade 0, né? Onde eu tenho a velocidade 0. Esse instante é a metade do percurso, o percurso total é 4 segundos. Então esse aqui é metade é 2. Então esse aqui tem um outro ponto a ser encontrado aqui. Como eu vou encontrar esses pontos? Observando que a distância total percorrida é dada, é 16 metros. E aqui eu estou colocando o gráfico do módulo da velocidade, né? Para obter a distância total percorrida é a área do módulo, da função módulo da velocidade versus tempo. Então essa área é uma área de 2 triângulos, se eu chamar esse ponto aqui de H, da altura do triângulo. Então aqui eu tenho a área do pequeno do primeiro triângulo é H vezes a base, que é 2, dividido por 2, então é H. Portanto, 2H é a distância total percorrida. E isso deve ser 16 metros. Portanto, H é igual a 8. Então, nosso gráfico da função velocidade versus tempo é esse aqui. Aqui 8, aqui menos 8, velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. O exercício 4, na figura a seguir, mostra a curva velocidade versus tempo no intervalo que vai de 1 até 5, né? Tempo t de 1 até 5 de uma partícula que se move ao longo de um eixo horizontal. Então, no item A, eu já perguntado o que pode ser dito sobre o sinal da aceleração naquele intervalo de tempo. Então, no intervalo de tempo que vai de t igual a 1 até 5, a velocidade, eu noto que a velocidade é uma função decrescente, né? Então, para o item A, velocidade v de t é decrescente. No intervalo que vai de 1 até 5, se v é decrescente, a aceleração, a velocidade, a derivada da velocidade é negativa nesse intervalo de tempo. Mas a derivada da velocidade é a aceleração. Então, aceleração negativa. No intervalo 1, 5. O item B. Então, a pergunta: quando a partícula está aumentando sua velocidade e quando ela está diminuindo a sua velocidade. Então, a velocidade ela positiva no instante entre 1 e 2, então no instante de tempo entre 1 e 2, eu tenho velocidade positiva, a aceleração ela é sempre negativa, né? Vimos no item A. Então isso me diz que eu tenho sinais opostos da velocidade e da aceleração. Então a velocidade, a partícula está diminuindo velocidade. Então, diminuindo.
Então, sensação de desaceleração. A partícula está freando, né? Para t entre 2 e 5, aí a velocidade ela é negativa, né? O gráfico velocidade versus tempo está abaixo do eixo do t. Então, velocidade e aceleração têm os mesmos sinais, então eu estou aumentando a velocidade, né? Item C. O que pode ser dito sobre a localização da partícula no instante t igual a 5 em relação à localização no instante t igual a 1. Eu vou colocar aqui no gráfico, vou olhar aqui no gráfico. Aqui em vermelho, essa área aqui em vermelho, é quando a velocidade está negativa, então a partícula está andando para trás. E a área aqui em azul, quando a partícula está andando para frente. Então, se eu estabelecer que o sentido positivo é o sentido da direita, né? Então ela anda mais visualmente, ela está andando mais para a esquerda do que para a direita. Então a área em vermelho é maior que a área em azul, o então que significa que a partícula, pergunta, né, o que pode ser dito sobre a localização da partícula no instante t igual a 5, ela vai estar mais à esquerda, né, se o sentido positivo, né, esse é o sentido positivo. Então, no instante t igual a 1, ela está aqui, e no instante t igual a 5, ela está mais à esquerda do que ela estava no instante t igual a 1. Exercício 6. Uma partícula move-se ao longo de um eixo S. Use a informação dada para encontrar sua função posição. Então, para o item A, a velocidade é fornecida num instante t qualquer. Além disso, eu tenho que a posição inicial, S de 0, também é conhecida. Então, como eu conheço a velocidade, eu conheço então a derivada da função posição. Então, isso é 1 mais seno de t. Bom, se a derivada é 1 mais seno de t, então a derivada de S, então S de t é uma das antiderivadas da função 1 mais seno de t, então eu tenho que S de t deve ser t mais a antiderivada do seno, que é menos cosseno. Então, tenho t menos cosseno de t mais a constante de integração, que deve ser determinada usando conhecimento sobre a posição inicial da partícula. Então, agora eu vou usar então que S de 0 por um lado, né, eu posso substituir t por 0 aqui na expressão, nessa expressão aqui, então substituindo t por 0 eu tenho 0 menos cosseno de 0 mais c. O cosseno de 0 é 1, então isso aqui fica menos 1 mais c. Por outro lado, S de 0 é menos 3, portanto, menos 3 é igual a menos 1 mais c. Daqui eu tenho que c é menos 3 mais 1, portanto, c é igual a menos 2. Então, com esse valor de c, eu coloco ele aqui e obtenho a função S de t, que é t menos cosseno de t, mais a constante, então, que é menos 2. Vamos para o item B. Então, o item B é fornecida a aceleração t quadrado menos 3t mais 1. T quadrado menos 3t mais 1, essa é a aceleração. Além disso, eu conheço a velocidade inicial e a posição inicial. A velocidade no instante 0 é 0, posição no instante inicial também é 0. Então, a aceleração é dada, a aceleração é a derivada
da velocidade. Então, se eu conheço a aceleração, eu conheço a derivada da velocidade, essa é t² menos 3t mais 1. Bom, se a velocidade tem a derivada conhecida, então v de t deve ser uma das antiderivadas de t² menos 3t mais 1. Então, v de t deve ser t ao cubo sobre 3 menos 3t² sobre 2 mais t, mais uma constante de integração a ser determinada usando o conhecimento sobre a velocidade num ponto. No caso, a velocidade inicial é no instante t igual a 0. Então, v de 0, se eu substituir t por 0 aqui na expressão, que dá a velocidade num instante qualquer, eu tenho 0 ao cubo sobre 3 menos 3 meios vezes 0 ao quadrado mais 0 mais c, né? Isso tudo dá c, né? Todos os primeiros termos são 0 e v de 0 é igual a 0, portanto c é igual a 0, né? Então esse valor aqui colocado aqui, agora eu tenho então a velocidade é conhecida em qualquer instante t. Agora, então, como eu conheço a velocidade, então eu conheço a derivada da posição. A derivada da posição, então, é a velocidade, né? Então, é t ao cubo sobre 3 menos 3t² sobre 2 mais t. Portanto, S de t é uma das antiderivadas da função velocidade. Então, integrando, né? Integral de temos 1/3 é a constante vezes a integral de t ao cubo, que é t² sobre 4, menos 3 meios, que é a constante, vezes a integral de t², que é t ao cubo sobre 3, mais a integral de t, que é t² sobre 2, mais uma constante de integração, que eu poderia chamar de c, né? Mas vou chamar de k aqui só para não usar o mesmo nome que eu usei na outra constante de integração que apareceu. Bom, então agora eu posso escrever que S de t é t² sobre 12, simplificando ali 3 com 3, eu tenho menos t ao cubo sobre 2 mais t² sobre 2 mais k. Mas S de 0 é conhecido, né? S de 0 é a posição inicial, essa é 0. Então, por um lado, S de 0 é 0, por outro lado, eu posso substituir t por 0 aqui na fórmula, né, para obter o valor da constante. Esse termo tudo aqui igual a k, né, já que os 3 primeiros termos são 0, assim k igual a 0, logo esse valor aqui entra aqui, então eu tenho S de t é igual a t² sobre 12 menos t³ sobre 2 mais t² sobre 2 mais 0, né, que é a constante, então não preciso escrever. Então está aqui a função posição no instante t. No exercício 8, item A, temos que a velocidade v de t é t, né, 2/3. Eu conheço a posição no instante 8, posição S de 8 é 0, temos que encontrar S de t, mas S' é a velocidade, e essa é fornecida, essa é dada, t na 2/3, então eu tenho que
S de t é uma das antiderivadas da velocidade, então que é t na 2/3 de t. Essa função é fácil de integrar, então fica t na 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1, mais a constante. Então isso é t na 5/3 sobre 5/3 mais c, portanto S de t é 3t na 5/3 sobre 5 mais a constante de integração. Então vamos encontrar o valor da constante agora usando que a posição é conhecida no instante s, no instante t igual a 8. Então S de 8 é 0. Por outro lado, S de 8 pode ser obtido usando então a fórmula aqui, substituindo então t por 8. Então tenho 8 na 5/3 mais c vezes 3/5. Isso então é 3/5. 8 na 1/3, isso é 2. Fica então 2 na quinta mais c. Então 0 é igual a 3 vezes 2 na quinta, que é 32, sobre 5 mais c. C, portanto, é igual a menos 3 vezes 32, 96 quintos. Então, com esse valor de c, eu substituo aqui, né, e obtenho, então, a minha função S de t, que é 3t na 5/3, 3t na 5/3 sobre 5, mais a constante, que é menos 96 quintos. Então, daí a função posição no item. No exercício 8, item B, então temos a aceleração, é igual a raiz quadrada de t, e conhecemos então a velocidade no instante t igual a 4, isso é 1, e a posição também no instante t igual a 4, menos 5. Então, a aceleração é a derivada da velocidade, então isso foi dado, essa é a raiz quadrada de t, então eu tenho que a velocidade é uma das antiderivadas da aceleração, então que é a raiz de t. Logo, eu tenho a integral aqui de t na 1/2, né, que então é t na 1/2 mais 1 sobre 1/2 mais 1 mais a constante de integração c. Então v de t, t na 3/2 sobre 3/2, que é a mesma coisa que multiplicar por 2/3. Então agora eu uso que a velocidade é conhecida no instante t igual a 4, isso é 1, para determinar o valor da constante, né? Observando que eu posso substituir t por 1 aqui, né? Então, portanto, t por 4, tenho 2/3 vezes 4 na 3/2, mais c, né? 4 na 3/2, 4 na 3/2 é a mesma coisa que 4 na 1/2 na terceira, 4 na 1/2 é a raiz de 4, isso é 2, então 2 na terceira, que é 8, então esse termo todo aqui é 8, logo isso é 2/3 vezes 8 mais c, então c é igual a 1 menos 16/3, logo c é menos 13/3. Assim, eu posso substituir então a constante c pelo seu valor ali, e eu tenho então a função velocidade em qualquer instante. É 2t, né? 3/2 dividido por 3, mais a constante, que é 13, menos 13/3. Mas a velocidade é igual à derivada da posição. Então, a posição é uma das antiderivadas da função velocidade, então que é essa
expressão 2 terços t na 3 meios menos 13 terços. Então aqui é fácil de integrar. Eu tenho S de t é 2 terços vezes t na 3 meios mais 1. Isso fica 3 meios mais 2 meios, que é 5 meios, dividido por 5 meios, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 quintos, menos 13 quintos vezes t, então 13t sobre 5, mais uma constante de integração que eu vou chamar de k. Então eu tenho S de t é igual a 4 quinzeavos t na 5 meios menos 13t sobre 3, perdão. Não é sobre 5, é sobre 3. Aqui está sobre esse valor aqui, né? 3. Então, eu tenho ainda mais a constante k aqui, né? Essa é a função posição a menos da constante k, que deve ser determinada, então, usando o fato que conhecemos a posição no instante s igual a 4, essa posição é esse valor S de 4 é menos 5. Então, substituindo S por 4, tem 4 quinzeavos, 4 na 5 meios menos 13 terços vezes 4 mais K. O 4 na 5 meios é a mesma coisa que 4 na 1 meio na quinta, 4 na 1 meio raiz de 4, que é 2, então isso é 2 na 5, que é 32. Então, essa equação aqui é menos 5 é igual a 4 vezes 32 sobre 15 menos 13 vezes 4 dá 52 terços mais K. Então, resolvendo essa equação aí para o K, então você acha o valor que deve ser de 19 quintos. Com esse valor você substitui ele aqui, e então tem a função S de t, que é 4 quinzeavos t na 5 meios menos 13 terços vezes t mais o valor da constante, que é 19 quintos. Está aí então a função posição para o item B. No exercício 10, uma partícula move-se com velocidade v de t em metros por segundo ao longo de um eixo S. Encontra o deslocamento e a distância percorrida por ela durante os intervalos de tempo fornecidos. Então, no item A, temos a velocidade v de t, é 3t menos 2, então no intervalo entre 0 e 2. O deslocamento, né, isso é essa linha de t, né? Então, se eu quiser saber o deslocamento, isso é S de 2 menos S de 0. Isso é a posição final menos posição inicial. Então, isso é, pelo teorema fundamental do cálculo, é a integral de 0 até 2 de v de t, já que S de t é uma antiderivada da função v de t. Então, basta eu integrar para saber o deslocamento, basta eu integrar então a função v de t, que é 3t menos 2 dt. Então, isso dá 3t quadrado sobre 2 menos 2t de 0
até 2. Então, deslocamento S de 0 menos S de 2, perdão, S de 2 menos S de 0 é 3 meios vezes 2 quadrado menos 2 vezes 2. E quando eu substituo o t por zero, toda aquela expressão é zero. Então eu tenho que isso é 3 vezes 2, 6 menos 4, 2. Esse é o deslocamento total, né? Que é 2. Vamos agora, ele pede também para encontrar a distância percorrida. Então a distância, eu vou ter aí a distância integral do módulo da velocidade. Então a velocidade é 3t menos 2. Então o módulo da velocidade é o módulo de 3t menos 2. E isso é igual a 3t menos 2 ou menos isso, que é 2 menos 3t. Depende do valor de t. Isso quando, nesse primeiro caso, o módulo é igual ao seu próprio argumento quando o argumento é positivo. Né? O argumento é positivo, 3t menos 2 é positivo, significa que 3t é maior que 2, t é maior que 2 terços. Então, aqui, t tem que ser maior que 2 terços. E sempre dentro do nosso intervalo, que é 2. Então, entre 2 terços e 2. Enquanto que a outra expressão vale para t menor que 2 terços dentro do intervalo 0,2, entre 0 e 2 terços. Então, a distância total é a integral de 0 até 2 do módulo da velocidade. Então, isso é integral de 0 até 2 terços de 2 menos 3t dt, mais a integral de 2 terços até 2 de 3t menos 2 dt. Então, a distância total percorrida pela partícula fica integral ali 2t menos 3t quadrado sobre 2, de 0 até 2 terços, mais 3t quadrado sobre 2 menos 2t, de 2 terços até 2. E essa integral, fazendo as contas aí, você vai encontrar a distância total. Então, a primeira integral é 2 terços e a segunda integral é 8 terços. Então, a distância total é 10 terços. Para o item B, então, vamos encontrar o deslocamento e a distância percorrida por partícula, onde o intervalo é de 0 até 2, e agora eu tenho que a função v de t é o módulo de 1 menos 2t. Essa é a função v de t, módulo de 1 menos 2t. O gráfico mais ou menos assim, aqui onde a função 1 menos 2t é 0, isso acontece no ponto t igual a 1 meio. Quando t igual a 0, isso vale 1. Quando t igual a 2, a função vale 1 menos 2 vezes 2 dá menos 3. Módulo de menos 3 é 3. Então, essa é a nossa função v de t.
deslocamento no instante, entre os instantes 0 e 2, a posição final, posição no instante t igual a 2, menos posição no instante t igual a 0. Isso é a integral de S' de t dt de 0 até 2 pelo teorema fundamental do cálculo, né, que é a integral da função v de t. A função v de t é um módulo de 1 menos 2t. É essa função aí que está no gráfico. Então, a nossa integral, vou usar a geometria aí para calcular as integrais. A integral, então, eu tenho a área do primeiro triângulo, que tem base 1 meio, altura 1. Então, 1 meio vezes 1 sobre 2, mais a área do segundo triângulo, que tem base 2 menos 1 meio, que dá 3 meios, vezes a altura 3 sobre 2, então S de 2 menos S de 0 é 1 quarto mais 9 quartos, então 10 quartos, que é 5 meios. Esse é o deslocamento em metros, né? Ele pede também a distância total percorrida. A distância total é a integral de 0 até 2 do módulo da velocidade t, mas a velocidade de t já é positiva, porque a velocidade já é módulo de 1 menos 2t, né? Essa é a função velocidade, ela já é positiva, então isso implica que o módulo de v de t é igual a ela mesma, né? Então é igual a módulo de 1 menos 2t. Então essa é a integral de 0 até 2 do módulo de 1 menos 2t dt. E essa é a mesma integral aqui do item A que já foi calculada, essa é 5 meios. Então 5 meios é a distância total também, em metros. Então no exercício 12, item A, temos a velocidade dada t menos raiz de t no intervalo 0,4. Então, o deslocamento S de 4, posição final, menos S de 0, que é a posição inicial, é a integral de 0 até 4 de S' de t, que é igual à integral de 0 até 4 de v de t. Então, aqui é a integral da função t menos a raiz de t. Então, S de 4 menos S de 0, então esse é o deslocamento. Isso é pelo teorema fundamental do cálculo, então a antiderivada de t quadrado sobre 2 menos a da raiz quadrada é t na 1 meio mais 1 dá 3 meios vezes 2 terços, mais qualquer constante que eu vou tomar função do zero, entre 0 e 4. Então, no instante t igual a 0, todos os termos são 0. No instante t igual a 4, eu tenho 4 quadrado sobre 2 menos 2 terços vezes 4 na 3 meios, e isso deve dar 8 terços. Já a distância total, então esse é o deslocamento, né? No intervalo 0,4. Então a distância total percorrida é a integral no intervalo, então 0,4 do módulo da velocidade. Essa integral, então, nós temos que cuidar o sinal então da expressão que define a velocidade, que é a expressão t menos a raiz de t. Até pelo gráfico é fácil de ver
aqui está a reta y igual a t. E aqui está a função raiz quadrada de t, que inicia positivo, perdão, inicia acima de t e é igual a t quando t igual a 1, e daí por diante, que no nosso intervalo de interesse é o intervalo que vai de 0 até 4, né? Daí por diante a raiz de t é sempre menor que t, então de 1 até 4, temos aqui, isso que interessa para nós. Então, a distância total percorrida é a integral de 0 até 1. No intervalo de 0 até 1, a raiz quadrada é maior do que t, então é raiz de t menos t. No intervalo que vai de 1 até 4, t é maior que a raiz de t, então o módulo de t é t menos a raiz de t dt. Então isso dá t, a antiderivada da raiz quadrada, então é 2 terços t na 3 meios menos t quadrado sobre 2 entre 0 e 1, mais t quadrado sobre 2 menos 2 terços t na 3 meios entre 1 e 4. Então substituindo por 1, depois substituindo por 0, subtraindo, fazendo semelhante, cálculo semelhante na outra expressão, devemos encontrar então a distância total percorrida deve ser igual a 3 metros. Para o item B, a velocidade é dada por 1 sobre raiz de t mais 1, no intervalo de 0 até 3. Note que a velocidade é 1 sobre raiz de t mais 1 é sempre positiva, dentro do nosso intervalo, que é o que interessa. Positiva sempre, né? Mas só nos interessa entre 0 e 3, significa que o v de t é igual ao módulo de v de t. Então, ele aqui segue que o deslocamento é igual à distância total percorrida. Então, deslocamento é S de 2, perdão, S de 3 menos S de 0, essa é a integral de S', que é a integral de v de t, né? Então, aqui é a integral da função 1 sobre raiz de t mais 1 dt, aqui entre 0 e 3. Para usar o teorema fundamental do cálculo, eu preciso de uma antiderivada dessa função aqui. Eu vou obter a antiderivada da seguinte maneira: eu vou multiplicar por 2 o denominador e o numerador por 2, já colocar lá para fora constante. Aí eu observo que a função, isso aqui dá 2 vezes, essa função aqui, raiz quadrada de t mais 1, funciona, né, precisamente porque a derivada da raiz quadrada de t mais 1 é 1 sobre 2 raiz quadrada de t mais 1 vezes a derivada de t mais 1, que é 1. Então funciona aqui, né? Mais qualquer constante de integração c. Então, vou usar essa antiderivada então, para calcular o deslocamento, S de 3 menos S de 0. Então, é 2 raiz de t mais 1 entre 0 e 3. Então, coloca t igual a 3, depois coloca t igual a 0. Eu subtraio, então eu tenho aqui 2 vezes 2
menos 2 vezes 1. Então isso dá 2. E o deslocamento é igual à distância total percorrida. Então a distância total também é 2. Exercício 14. Então uma partícula move-se com aceleração a de t em metros por segundo ao quadrado ao longo de um eixo S e tem velocidade v0 metros por segundo no instante t0. T igual a 0, né? Encontre o deslocamento e a distância percorrida por ela durante os intervalos de tempo fornecido. Então, no exercício 14, temos a aceleração dada t menos 2, e eu sei também que a velocidade inicial v de 0 é 0. Então, aqui eu sei que a derivada da velocidade, que é a aceleração, é t menos 2, logo v deve ser uma das antiderivadas da aceleração, de t menos 2. Então, v de t quadrado sobre 2 menos 2t mais uma constante. Condição inicial é sobre a velocidade, v de 0 é 0. Por outro lado, v de 0 é 0 quadrado sobre 2 menos 2 vezes 0 mais c, que é igual a c. Isso é igual a c. Portanto, c é igual a 0. Substituo aqui. E aí eu tenho a velocidade em qualquer instante t quadrado sobre 2 menos 2t. O deslocamento, então, no intervalo 1, 5, isso é S de 5 menos S de 1, posição final menos posição inicial. Isso é a integral de 1 até 5 da velocidade. Ou seja, a integral de 1 até 5 de t2 sobre 2 menos 2t dt. Então, deslocamento neste intervalo de tempo, pelo teorema fundamental do cálculo, eu tenho t3 sobre 3 vezes 2, ele dá 6 no denominador, menos 2 vezes t quadrado sobre 2, simplifica o 2, fica apenas o t quadrado, mais qualquer constante que eu tome como 0. Então, vou calcular de 1 até 5, então fica 5 ao cubo sobre 6 menos 5 quadrado. Depois faço t igual a 1, fico com 1 ao cubo sobre 6 menos 1 quadrado. Subtraio, então S de 5 menos S de 1, e terminando essa conta aí fica menos 10 terços, né, em metros. Seu deslocamento, né? Posição final menos posição inicial. Vamos agora à distância. Então a distância total é a integral de 1 até 5, né, no nosso intervalo, do módulo da velocidade. Então, do módulo de v de t. Então temos a integral de 1 até 5, a velocidade está aqui, t quadrado sobre 2 menos 2t, então t quadrado sobre 2 menos 2t, temos o módulo disso aqui. Então, para obter o módulo, temos que estudar aí esta parábola, né? Vamos ver onde é que estão as raízes. T quadrado sobre 2 menos 2t igual a 0, eu coloco aqui t em evidência, fica t sobre 2 menos 2 igual a 0, então t igual a 0, t sobre 2 igual a 2, t igual a 4, então duas raízes, uma parábola que tem concavidade para cima. Assim, aqui está ela com as raízes 0, 4, meu intervalo de integração é o intervalo que vai de 1 até 5.
Então, nesse intervalo de 1 até 4, a parábola é negativa, então eu tenho que trocar. Então, vamos escrever a distância, a forma para a distância total, então aquela integral de 1 até 5 do módulo da parábola. Então, quando de 1 até 4 a parábola é negativa, então o módulo de t quadrado menos 2t é 2t menos t quadrado sobre 2, t mais a integral de 4 até 5, onde a parábola é positiva, então o módulo de t quadrado menos 2t é igual a t quadrado sobre 2 menos 2t. A integração é simples, antiderivadas aí de 2t é t quadrado, antiderivada de t quadrado sobre 2 é menos t ao cubo sobre 6, calculado entre 1 e 4, mais a outra integral também é simples, né? T ao cubo sobre 6 menos t quadrado de 4 até 5. Então, fazendo essa conta aí, deve dar 17 terços de metro. Essa é a distância total. Então, no exercício 16, a aceleração a de t é dada, então, seno de t. Eu conheço a velocidade inicial, a velocidade no instante zero, isso é no intervalo que vai de π sobre 4 até π sobre 2. Então, a aceleração é a derivada da velocidade. A derivada da velocidade então, é o seno de t. Então, aqui me diz que v de t deve ser uma das antiderivadas da função seno de t. Então, vamos integrar o seno de t, menos cosseno t, mais uma constante. Então, usamos agora que o v de 0 é conhecido, isso é igual a 1. Por outro lado, v de 0 é menos o cosseno de 0 mais c. Cosseno de 0 é 1. Então, esse termo todo é menos 1. Então, 1 igual a menos 1 mais c. Portanto, c igual a 2. Substituindo aqui, então eu tenho a velocidade, que é 2 menos o cosseno de t. Note que o v de t, que é 2 menos o cosseno de t, é sempre maior que 0. E, na verdade, ela é maior ou igual a 1, que na pior das hipóteses, ali o cosseno de t vai ser 1. E aí eu vou estar subtraindo 2 menos 1, que dá 1, esse vai ser o menor valor. Né? Nos outros valores, 2 menos cosseno de t sempre vai ser maior do que os outros valores de t. Então, isso aqui é certamente positivo. Né? Então, se a velocidade é positiva, o módulo de v de t é igual a v de t, o que significa que o deslocamento é igual à distância. Então, o deslocamento no intervalo π sobre 4 até π sobre 2 é a posição final, π sobre 2 menos posição inicial, π sobre 4, isso é a integral de π sobre 4 até π sobre 2 da velocidade. Então, isso é a integral de π sobre 4 até π sobre 2 de 2 menos o cosseno de t, que é essa função velocidade. Integral pelo termo fundamental do cálculo, a antiderivada que é 2t menos a antiderivada do cosseno seno, então fica 2t menos seno de t, e π sobre 4 π sobre 2. Então isso, faço t igual a π sobre 2, depois faço t igual a π sobre 4,
depois subtraio. E fazendo essa conta aí, isso aí deve dar π mais raiz de 2 menos 2 sobre 2. Isso em metros.